Oi, pessoal, voltando rapidinho aqui para dar um recado. Ah, Junto com essa aula, eu também deixei alguns arquivos de exercício, né? Vocês vão ver que tem um script do R chamado exercício individual sem resposta, e junto com ele tem um arquivo chamado justamente exemplo individual, tá? Então, eu espero que você rode esse exemplo sozinho e tente entender, interpretar o output, o resultado. Tudo bem? Além disso, eu queria exemplificar, né? A gente falou do PVClust e eu queria mostrar para vocês como é que ele funciona, né? A gente vai carregar o pacote PVClust e vai utilizar aqui um conjunto de dados que é do meu mestrado, né? Então aqui nas linhas eu tenho as poças, onde eu coletei, uma série de girinos, né? E aqui já estão justamente as espécies, né? A primeira letra é o gênero, né? A primeira letra do gênero, e as três letras seguintes são o comecinho do epíteto. E aqui eu tenho justamente a abundância de cada uma, né? Cada girino em cada poça. Eu quero aqui agrupar as espécies, então eu estou transpondo essa matriz, tudo bem? Então por isso que eu estou usando essa função t. De novo, eu vou utilizar a função dconstante para normalizar esse conjunto de dados, né? Estou transformando, porque, como vocês viram, eu tenho uma discrepância muito grande na abundância entre as espécies, né? E aí eu vou utilizar a função pvclust, que está disponível no pacote pvclust. Então ela vai fazer justamente aquilo que a gente conversou na aula, né? Ela vai realizar aqueles bootstraps para calcular os valores de P, e calcular tanto os parâmetros quanto os valores de P associado, e, né, a partir do conjunto de dados. Aqui, como eu disse, ele tem uma certa limitação, porque ele continua, né, aceitando só algumas medidas de distância. No caso, ele só aceita o que está disponível na função dist, que é aquela função mais clássica, né, que basicamente tem a distância euclidiana, Canberra, Manhattan, etc., que só serve para dados quantitativos, né? Mas aí a gente tem aquelas maneiras de trabalhar com isso que a gente viu na aula sobre coeficientes de associação. Então aqui eu estou entrando com a matriz, né, quadrada, a matriz já transformada, que é o primeiro argumento, e estou pedindo para ele fazer um dendrograma para mim utilizando a OPGMA e a distância euclidiana, tudo bem? Então é isso que ele fez, ele rodou, né, o dendrograma e já foi calculando os bootstraps, tentando maximizar esse parâmetro R aqui. E aí eu vou plotar, né? Esse aqui é o dendrograma que ele me mostra, né, com a distância euclidiana e a OPGMA. Então aqui a gente tem esses números aqui embaixo, a identidade do agrupamento, né? 1, 2, 3, 4. E esses números em verde e vermelho são justamente o bootstrap e aquele AU, né? Aquele outro parâmetro que eu expliquei na aula prática, na aula teórica, tudo bem? Então aqui a gente já vê que tem vários grupos que não têm os 95% lá, né? Ou chegam próximo de 95% em nenhum dos dois parâmetros. Então provavelmente eles não vão formar um grupo. Mas para ter certeza disso, eu tenho que utilizar essa função pvrect. E aí essa função, né, que pega o objeto que está guardado, o objeto pvclust, e aí ele já sublinha, né, destaca aqui o grupo formado. Então, esse no caso aqui é o único grupo que eu posso interpretar, né? Esse é o único agrupamento de espécies, no caso, que eu posso interpretar. Tudo bem? Então é isso. As outras coisas do script a gente já conversou, né? Então eu espero que você faça esse exercício do individual, né, junto com aqueles outros do outro script. Tudo bem? Recadinho rápido. Até mais.